Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Nós clamamos ao Senhor, pela nossa geração. Homens fracos e fiéis que guardaram o coração, venha nos fortalecer, é nossa oração. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem, escreve o teu nome em nós, que possamos todos nós a palavra obedecer. O teu nome não negar, pela
Sua glória todos hão de ver e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. Um rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar.
olhos o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Parece até a frase da Xuxa, matéria de revista Caras, ou roteiro de qualquer filme Disney, né? A sabedoria do nosso mundo é assim. O importante é ser feliz, siga o teu coração. Olá, meu nome é Shane. E hoje estamos fechando uma jornada através do livro de Eclesiastes, onde fomos confrontados com perguntas como: o que realmente traz felicidade? Como devemos lidar com nossos desejos e paixões? Diante da impermanência de tudo, qual é o propósito da minha vida? Uma vez que tudo é tão passageiro, como posso buscar felicidade no meu dia a dia? Enfim, por que eu deveria dar ouvidos à voz da esperança em vez da voz do desespero? Você sabe do que eu estou falando, né? Há uma voz que nos fala através da mídia social, através da filosofia hollywoodiana, que diz que o mais importante é ser feliz. A vida é curta, então aproveita o máximo. Seguindo essa filosofia, acabam muitos casamentos, muitas famílias destruídas, filhos abandonados, né? Vícios espalhados. Quem pode discutir com o bêbado, mendigo, que entende que ele está buscando seu próprio prazer a entrar para dentro daquela garrafa? Ou quem vai discutir com o ladrão, que, seguindo a sabedoria da nossa era, né, de seguir seu coração e sua própria felicidade, que se encontra muito mais feliz nos olhos dele a ficar com o teu celular? Mas é claro que até nos seus extremos as pessoas sabem que existem limites. Existe um limite até para o próprio ladrão. Ele não fica feliz quando o outro ladrão rouba dele a porção que ele tinha do assalto. Então, todos nós entendemos que há limites, mas nós temos muita dificuldade em reconhecer de onde vem a autoridade para definir o limite do nosso coração. Então, em Eclesiastes, nós encontramos perguntas que vão nos ajudar a definir esses limites. Uma das perguntas que Eclesiastes traz é: o que é realmente a busca de prazer? Ou como eu posso buscar prazer dentro de uma vida onde as coisas são tão passageiras? Uma outra pergunta de Eclesiastes é: como é que eu vou viver uma vida de satisfação se eu sei que tudo que eu construí aqui vai passar rapidamente? Então, essas questões milenares surgem no livro de Eclesiastes e eu tenho uma boa notícia para você. Na realidade, 3 boas notícias. Deus deseja sua alegria. Na realidade, alegrar-se sempre é mandamento dele. A Bíblia não nos convida a diminuir nossas paixões, mas aumentá-las, direcioná-las para a única fonte de prazer capaz de entregar uma verdadeira felicidade. Você foi criado para encontrar uma vida que realmente satisfaz. Uma vida plena para esse tempo, aqui na Terra e também para a eternidade. Então, em Eclesiastes 11:9, o convite: siga por onde seu coração mandar, até onde sua visão alcançar, só funciona com o cair na real presente no versículo seguinte, que é o versículo 10. Olha só o que diz: mas saiba que por todas essas coisas, o buscar o coração, né, correr atrás da sua visão, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração
a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Tá aí a resposta. Em meio às diversas opiniões sobre limites sadios para o nosso coração, para a nossa busca de alegria, o fator equilíbrio vem ali daquela conjunção mas. Alegre-se, siga teu coração, mas saiba que por todas essas coisas você terá que prestar contas. Então nós estamos num linha de tempo que ela segue inevitavelmente para aquele dia, o encontro da criação com seu Criador. Eclesiastes reconhece que todos naturalmente buscamos nosso próprio bem. O Blaise Pascal, um filósofo e teólogo, também matemático francês do século XVII, ele diz o seguinte: todos os homens procuram a felicidade, isso é sem exceção, quaisquer que sejam os meios diferentes que utilizam. Todos tendem a esse fim a causa de alguns irem para a guerra e de outros evitá-la, é o mesmo desejo em ambos, acompanhados por visões diferentes. A vontade humana nunca toma um só passo, a não ser nessa direção. Então é isso. Esse aí foi 1600 e pouco que Blaise Pascal escreveu. A humanidade sempre buscou seu próprio bem, seu próprio desejo. O buscar da sua própria alegria, de Eclesiastes 11, 9 a 10, ela recebe esclarecimento no capítulo seguinte, que é capítulo 12, versículo 1. Olha só. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, o segue teu coração só funciona em conjunto com o lembre-se, com o mas, saiba, e também com o lembre-se do seu Criador. Amados, Deus deseja dar para você um coração novo. O resultado desse coração novo é que você vai buscar novos e melhores prazeres, como o usuário de crack que descobre um novo e melhor prazer de acordar de manhã e ter um ótimo café, sair para trabalhar, correndo atrás de objetivos e sonhos e retomar de tarde ou de noite sua casa, cheio de amor, pessoas esperando com braços abertos. Isso é muito melhor do que ele acha quando ele procura aquele crack na rua. Da mesma forma, Ezequiel 36, 26 e 27 diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. No Novo Testamento, a boa notícia de pecados perdoados e a transformação que temos em Cristo, ela chega em 1 Pedro, vários textos, mas 1 Pedro 1,18 diz assim: vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. A Bíblia foi dada aos homens através de uns 1.500 anos, usando mais ou menos 40 autores, e isso a gente chama de revelação progressiva. Então, nos dias em que foi escrito Eclesiastes, havia pouca revelação sobre vida após a morte, mas mesmo assim, nós estamos entendendo que eles sabiam que havia um encontro para ser feito com o nosso Criador, nós íamos ter que prestar contas da nossa vida, então havia vida após morte, assim, mas no Novo Testamento muito é esclarecido com a vinda de Cristo, com a história da ressurreição e a promessa de uma vida após a morte, uma vida onde nós vamos ter a vida eterna com Jesus. Então, muitas coisas no Novo Testamento são esclarecidas que eram só sombras no tempo de Eclesiastes. Hebreus 9, 27 a 28 amplia Eclesiastes dizendo assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Então a esperança que nós temos, que eles nem tinham lá em Eclesiastes, é que não só vamos enfrentar um juízo, e nós só temos uma vida, antes disso não tem várias, mas nós temos a esperança de ser salvos, de ser perdoados, de ser aprovados. Salvação tem nome, é Jesus Cristo. E quando entendemos que nossa busca por alegria, desde Eclesiastes até hoje,
passa não por uma fria religião impessoal, e nem por uma filosofia de desapego, mas por um relacionamento que muda tudo. Relacionamento com Deus. Então nós não vamos diante de um juiz que não conhecemos, nós vamos diante do nosso Pai, nós vamos diante daquele que já está nos representando, Cristo está nos representando lá como nosso advogado. Então nós podemos ir preparados para esse dia de prestação de contas. O resumo de Eclesiastes, ela junta a tensão para ser administrada entre aquela busca por alegria, né, seguir seu coração, e a prestação de contas que todos nós temos com enfrentar um juízo final. E a solução é viver uma vida na sua essência. Capítulo 12 de Eclesiastes, 13 e 14 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que for feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Deus vai trazer à luz tudo que está escondido, inclusive. Talvez você pense que a ideia de um futuro julgamento diante de um Deus justo e perfeito não parece ser uma promessa de alegria nessa terra. Mas pensa comigo um pouco. Lembre comigo do jornal diário, dor, sofrimento, sangue, tudo que aparece de injustiça no jornal, seja crime que não foi levado a sério ou pessoas que poderiam ser presos, mas pagaram suborno, sofrimento que vem no mundo onde injustiça reina. E Deus está dizendo que, olha, um dia tudo isso vai ser colocado correto. Tudo isso, aquilo que parece um vale profundo vai ser levantado, aquilo que é um morro tão alto que não se alcança a nossa justiça vai ser abaixado e Deus vai trazer num campo plano toda a justiça. Isso é uma grande notícia para nós que sofremos bullying, ou aqueles bullies eles vão ser corrigidos, ou para os trambiqueiros, nós que já caímos na mão de algum trambiqueiro, aquilo ali vai ser resolvido um dia. Mas ela é melhor ainda notícia para os trambiqueiros em restauração, como eu, que sei que Deus um dia ele vai perdoar, ele já perdoou, mas ele vai me entregar um futuro livre daquilo que eu mereço. Isso é chamado graça. Uma vez o C.S. Lewis, ele é um autor favorito meu, da Inglaterra, já faleceu, mas ele estava entrando lá em Oxford e alguns professores perguntaram para ele, Clive, que era o nome dele, qual é a diferença de cristianismo e outras religiões que existem? Qual é a novidade que o cristianismo traz? E ele disse, é fácil, graça. Todas as outras religiões, elas têm algum sistema de merecimento, algum sistema de créditos que você vai conquistar e assim Deus vai pesar e vai ver se você teve mais boas obras. O cristianismo, ela reconhece que eu nunca vou merecer, eu nunca vou ser aprovado se for só para o meu próprio merecimento nesse encontro que Eclesiastes fala, mas a graça diz que Jesus pagou esse preço por mim e eu tenho uma esperança. Então essa é a esperança de um encontro com Deus, de um juízo final, é que eu posso já me preparar por ela agora. 2 Coríntios 4, 16 a 17 diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em sua palestra imperdível, O Peso da Glória, o C.S. Lewis, ele lida com o dilema dos nossos paixões e também da promessa que vamos receber glória, né? Como é que nós vamos receber glória eterna? Ele lida com esse assunto. Sobre as paixões, ele diz o seguinte: Deus não considera nossos paixões fortes demais, mas fracos demais. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambição, desprezando a alegria infinita que é nos oferecido como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia na favela porque não consegue imaginar o que significa o convite para passar as férias na praia. De Eclesiastes a Jesus, o povo de Deus, o povo que teme a Ele e faz sua vontade, é convidado para viver uma vida que supera a impermanência, aquilo que torna vapor todas as nossas conquistas. Nós vamos então encontrar alegria hoje e glória eterna no futuro. Lewis, ele pergunta assim, por nós, o que é glória, né? Essa glória prometida, ela significa luminosidade, nós vamos
nos tornar algum tipo de lâmpada viva? Ou fama? Um parece ser ridículo e o outro parece ser errado. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 13, 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Deus tem alguma coisa de brilho para nós, nos esperando. 1 Coríntios 8, 3. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Fama entre os homens, não, mas imagina a fama com Deus. Aprovação ou, poderia dizer, apreciação de Deus. Nada pode eliminar a parábola, o elogio divino. Muito bem, servo bom e fiel. De repente lembrei-me de que ninguém pode entrar no céu, exceto como criança. E nada é tão óbvio em uma criança boa como a grande, indisfarçável prazer de ser elogiado. Não apenas numa criança, mas também em um cachorro ou um cavalo. C.S. Lewis traz esse retrato tão interessante de um cachorro diante de um dono querendo ser aprovado. E eu penso sobre a minha vida diante de Deus um dia, entregando tudo que eu fiz e desejando ouvir essas palavras. Bom trabalho, servo bom e fiel. Sobre o encontro inevitável com Deus de Eclesiastes e Hebreus, Lewis escreve assim: está escrito que estaremos diante dele, apareceremos, seremos inspecionados. A promessa de glória é a promessa quase incrível e somente possível pela obra de Cristo, que alguns de nós, que qualquer um de nós que realmente escolher, sobreviverá de fato a esse exame. Encontrará aprovação, agradará a Deus. Eclesiastes chama a vida de busca por prazer inconsequente de rebel, vazio, vapor. Recentemente, conversando com Raul, nosso pastor de jovens, ele fez uma pergunta para mim. Shane, o que você acha que é o oposto de rebel? Eu disse, o quê? Ele disse, o oposto de rebel é glória. O oposto do vapor que nós encontramos em Eclesiastes, uma vida inconsequente, é glória. É muito interessante essa colocação. Kavod, no Velho Testamento em hebraico, e doxa, no Novo Testamento, são as palavras para a glória. Elas significam peso. Imagina uma vida quando, após nosso corpo, ela termina a sua missão e o espírito sai para a eternidade e ela ou vai ter para oferecer a Deus vapor ou vai ter para oferecer a Deus glória. A ideia de peso é que a vida vai ter substância, que nossa jornada vai ter valido alguma coisa e não desaparecer, não dissipar. Eu fico pensando na minha vida, tantas escolhas que eu fiz com vapor, tantas coisas que fiz até para Deus, que as intenções de buscar fama ou buscar algum tipo de reconhecimento humano, elas são vaporizadas. Mas ao longo de alguns anos, na minha jornada, Deus tem tido muita misericórdia comigo. Ele tem me trazido a oportunidade de aprender, crescer, através de outros relacionamentos com outras pessoas, mentores, através das minhas falhas. E Ele tem dito, Shane, eu quero que você possa chegar na minha presença um dia pronto para esse encontro, que é inevitável. A promessa da transformação divina que vem através de salvação, no Novo Testamento, e esse grande câmbio do rebel, aquela fumaça das escolhas erradas, para a glória, uma vida que tem peso. Talvez você pergunte, Shane, onde é que está esse câmbio? Como é que funciona esse câmbio de trocar uma coisa que ela é vapor por uma coisa que tem peso, que é peso eterno? Eu quero, como um mendigo fala para o outro, onde ele encontrou o pão, eu quero compartilhar com você algumas histórias do meu próprio crescimento e como eu venho aprendendo através de lições, muitas vezes dolorosas, que Deus permite a gente crescer. E é sempre uma oportunidade quando a gente passa por algo para crescer ou não. Mas realmente nas situações mais dolorosas nós temos a maior oportunidade de aprender algo de Deus e transformar o que talvez seja uma jornada de rebel, uma jornada de fumaça, de vapor, de intenções erradas para uma jornada que vai ser aprovada por Deus. Eu me lembro algumas circunstâncias, alguns capítulos. Em 2006, nosso filho Gabriel, ele sofreu um grande acidente na praia. A gente estava fazendo um estudo bíblico com pescadores lá e estávamos tirando fotos no pôr do sol em Tramandaí e ele foi atingido lá naquele trapiche
por uma barra de aço que estava, uma manivela que segurava o barco fora d'água. Isso se soltou, ele foi atingido na cabeça e nós corremos para o hospital. Meu filho de 6 anos, ele morreu nos meus braços, ele parou de respirar, o coração parou. Nós chegamos lá e eu estava com aquela oração repetida assim, Deus salva meu filho, Deus salva meu filho. E nós entregamos ele na mão dos médicos com massagem cardíaca lá, ressuscitaram ele. E através de alguns dias de coma, Deus falou profundamente comigo. Ele falou profundamente comigo sobre a necessidade de valorizar meu tempo com meus filhos, realmente sobre como as coisas tão importantes como família, elas são frágeis, nós precisamos proteger, mas também nós precisamos valorizar isso. Eu sei que Deus virou uma chavezinha na minha mente, no meu coração, que depois daquela circunstância, e glória a Deus, o Gabriel teve recuperação completa. 14 dias depois ele já estava falando e caminhando e fomos para casa, mas Deus mudou alguma coisa onde era muito mais sensível ao Espírito. Só eu escutava um louvor e já estava chorando. Eu olhava para o pôr do sol, eu pensava na grandeza e na graça de Deus em nossa vida, eu já estava chorando. Então ali foi um crescimento. Aquele cara que não chorava nunca, que achava que era muito macho não ser tão sensível, esse cara aprendeu e cresceu para valorizar relacionamentos, tempo com os filhos. Um ano depois, a minha filha Camila, ela me acordou na madrugada, 2007 seria, ela tinha uns 10 anos nessa época, ela me acordou e disse, pai, aconteceu isso e isso, e a minha primeira reação foi citar versículos que não ajudaram, foi uma reação de julgamento, foi uma reação que eu não compreendia como ouvir alguém. E através daquela situação muito dolorosa que a minha filha já hoje, há muitos anos atrás, ela já me perdoou para a minha reação, mas eu cresci através daquela situação em começar a aprender como escutar com graça e acolher com amor. Então Deus vem me construindo, né? São decisões diárias. Ali um ano depois, 2008, foi vários, Deus tinha muita obra para fazer em mim. Em 2008, a minha esposa veio e abriu para mim um episódio da nossa história que muitos já conhecem, já usamos. Então, Deus pode usar nosso casamento para abençoar muitos outros casamentos. A partir do momento que eu e a Michelle viemos crescendo, ouvindo de Deus e sendo transparentes também com nossos filhos, e descobrindo que aquelas áreas que a gente tinha deixado não lidado desde o nosso namoro, lá na faculdade, que a gente podia dar atenção para aquilo e ter um casamento hoje que não só honra a Deus, mas que pode inspirar outros casamentos a não desistirem. Então, durante esse processo de aprendizagem sobre o nosso casamento, Deus foi me ensinando também várias lições, e eu posso citar uma delas aqui, que foi, existe uma grande diferença entre humilhação e humildade. Eu me lembro que Deus me falou isso como uma voz que apareceu na minha mente quando eu estava sentindo mal por mim mesmo, olha só o que eu estou passando, olha só. E aí Deus diz, olha, e saiba o seguinte, se tu não escolher ser humilde, tu vai passar por essa situação e não crescer. Aí eu fiquei pensando, imagina eu passar por tudo isso e eu não crescer. Então essa foi uma das lições que eu posso compartilhar contigo através daquela história. Alguns anos depois, 2014, talvez o último grande história que eu tenho para apresentar, eu tenho certeza que tem outros que virão, que tem muitas lições que nós temos para aprender na nossa preparação para aquele encontro com Deus, mas em 2014 acordei de madrugada, eu estava com esse lado assim do corpo esquerdo aqui paralisado, caí da cama, fui para o hospital, 3 AITs, 3 acidentes isquêmicos transitórios. Isso significa que o sangue para de fluir em alguma parte da cabeça. No meu caso, uma das artérias principais aqui da cabeça tinha fechado. Depois diagnosticaram vasculite cerebral, uma doença autoimune que não tem cura. E disseram, olha, você ganhou na loteria, você está vivo ainda porque foi muita sorte. Eu sabia que foi muito Deus, mas na realidade Deus me fez com a possibilidade do sangue encontrar outro caminho, e eu passei um processo no hospital, depois 4 meses de quimioterapia, e aquela artéria nunca voltou.
A última foto que nós tiramos, né, eu digo foto, mas é um processo bem mais complicado, sobe um cabo assim pela perna, vai pelo coração, chega lá no cérebro para trazer a imagem, né, e 99% fechado. Eu me lembro que eu fui para casa aquele dia pensando em Deus, eu queria muito uma imagem que mostrasse o milagre de Deus nesse processo meu. Eu vou testificar na igreja e para todo mundo que olha, você fez o milagre. Aí eu fiz aqueles 4 meses de quimioterapia, voltei e fiz a imagem fechado ainda. Então Deus me disse, Shane, o milagre não é que você mudou o quadro no cérebro, o milagre é que você está vivo. Esse é o milagre. Então hoje eu uso essa foto como meu testemunho de milagre. Olha só, eu me lembro que eu levei para os Estados Unidos, um médico lá viu essa foto, eu fiz um exame lá para comparar com o que eu estava ouvindo aqui no Brasil, e o médico lá, que é cristão, né, ele disse, Shane, por que você acha que Deus te deixou vivo? Assim, esse tipo de exame até hoje eu só vi ou em autópsia ou em vegetativo. Então Deus, através daquela experiência, Ele veio me trazendo assim, Shane, acorda, a vida é curta, acorda, eu tenho mais para te ajudar. Às vezes tu joga fora tanto tempo em coisas banais, triviais, e eu quero mais tempo contigo. Então essa foi um dos capítulos mais recentes que eu acordei mais ainda. Primeiro aquelas outras histórias, né, acordando para a família, acordando para como eu tratava outras pessoas e recebia histórias difíceis, acordando para a graça e para cuidar mais da minha esposa, meus filhos, e agora acordando para a missão que Deus me deu. Depois daquele tempo no hospital, nós fomos para a Índia com viagem missionária da família, nós pulamos de avião junto com a equipe da Montserrat, a gente foi para a Amazônia e disse, olha, vamos viver tudo porque a vida é curta. Me lembro que um pastor aqui da Montserrat, um dos amigos da equipe, disse para mim, Shane, depois que tu saiu do hospital, tu tá muito intenso, Shane. Menos. É muito intenso. E eu me lembro dizendo para ele, cara, mas é que a vida é muito curta, não dá para parar. Então, quando eu penso sobre essas lições que eu quero compartilhar, é que em Eclesiastes traz tanto que nós queremos, existe a busca pelo prazer, existe a brevidade da vida, existe o encontro com Deus. E no Novo Testamento nós temos a promessa não só de salvação, mas de glória. Então quero falar um pouquinho sobre como ultimamente eu tenho focado esse grande câmbio de trocar o vapor das escolhas, vamos dizer, triviais, escolhas de botar nosso tempo em busca de prazer que realmente não é aquilo que é do coração de Deus, como eu tenho crescido nessa área e viu através de um livro que eu li há pouco tempo, mais ou menos uns 2 meses, é um livro antigo, junto com a Bíblia e o Peregrino, esse livro chamado Praticando a Presença de Deus, está sendo impresso desde 1693. Então, é um dos livros mais antigos do cristianismo, talvez você já ouviu falar. Mas eu ouvi falar assim desse livro e dessa prática que eu quero compartilhar contigo. O John Burke, que esteve aqui conosco o ano passado, no nosso Repartir, aquela conferência, ele escreveu o Proibido Entrar de Pessoas Perfeitas. E o livro depois dessa ele escreveu A Revolução da Alma. Não chegou para o português esse livro, mas Revolução da Alma, ela cita uma história do missionário Frank Laubach, que estava nos anos 30 lá nos Filipinas, desapontado com seu ministério, desapontado com sua jornada, e ele dizia, olha, ele tinha uns 40 eu acho que ele tinha 46 anos, ele disse, olha, se o resto é mais do mesmo, eu não sei como vou enfrentar. Mas ele aprendeu com o Lawrence, irmão Lawrence, esse do Praticando a Presença de Deus, que existia a opção de começar a falar com Deus numa conversa ininterrupta. Imagina uma oração onde você não para ir orar, porque você está sempre orando. E ele começou a escrever sobre isso no seu diário. E as cartas do Frank Laubach são chamadas o jogo em minutos. É sobre como tentar orar, falar com Deus, alinhar nossos pensamentos, momento a momento. Ele começou assim, cada 15 minutos querendo orar.
Depois ele foi para cada 5 minutos. E no final, ele estava querendo ter um pensamento com Deus cada 60 segundos. O que Deus fez na vida desse homem, ele era um missionário meio desacreditado, ele teve ideias como alfabetizar pessoas em culturas que não tinham linguagem escrita. E ele criou o método Lubbock, de each one teach one, cada um ensina um. E ele criou um método de alfabetização que hoje já chegou a 60 milhões de pessoas no mundo que sabem ler e escrever por causa desse método. Uns 250 linguagens que não tinha escrita, hoje tem por causa desse método. O Frank Lubbock é o segundo missionário, só o David Livingstone, e ele tem selo do Correio Postal Americano, tem um selo com a foto dele, ele ganhou o Prêmio Nobel. Deus fez uma grande transformação na vida desse missionário, porque ele começou a passar tempo minuto a minuto com Deus. E eu fico pensando, Hevel, glória, a diferença é tempo com Deus. E eu quero te trazer algumas citações desse livro, que foi escrito 400 anos atrás, que tem me inspirado a buscar esse grande câmbio, de buscar essa troca do desejo e de correr atrás de prazeres do que o meu coração deseja, para entregar isso para Deus, para saber o que Ele quer de mim. Isso acontece em tempo real. Como o nosso Leandro diz, né? A vida em movimento. E você vai encontrar decisões depois de cada esquina, né? E depois de cada instante. Você vai ter que entregar aquela decisão. O que eu faço, o que eu falo para o Senhor, para poder cambiar o Hevel em doxa, o vapor em glória. Praticando a presença de Deus são cartas que o irmão Lawrence escreve para alguns líderes espirituais que queriam aprender como caminhar com Deus como ele fazia. Claro, isso aí foi 400 anos atrás. Estamos falando de um monge num monastério em Paris, que ele era o cozinheiro. E ele começou a praticar a presença de Deus, ele começou a orar durante aquele tempo de lavando panelas e cozinhando. E ele encontrou uma intimidade com Deus que inspirou gerações e tem me inspirado a trazer aqui talvez essa simples solução para aquela busca nossa de evitar uma vida que vai terminar em vapor e começar a viver uma vida que vai realmente trazer não só satisfação, mas glória. Nas cartas do irmão Lawrence, ele diz assim, não use isso aqui para mandar para outras pessoas, né? Então, depois que ele faleceu, em 1693, publicaram um livro que está aí abençoando até hoje. Inclusive, nossa livraria já encomendou e já deve estar disponível na semana que vem esse livro para vocês. Eu recomendo muito. Interessante, em português, o livro Praticando a Presença de Deus, ela vem com as cartas do missionário Lubbock e também lá de trás das cartas do irmão Lawrence. O irmão Lawrence, falando sobre a experiência dele de momento a momento com Deus, ele fala que pegar um pedaço de palha do chão ou pregar para multidões tem o mesmo peso, porque ambos são feitos na presença de Deus, ambos são feitos para Ele, por amor a Ele. Essa questão de poder apresentar o seu momento, seja louças que estão sendo lavadas, ou seja, no teu emprego lá, ou seja, uma situação relacional que está sendo, você vai ter que cuidar o que você fala, um conselho que você vai dar, uma decisão que você vai tomar de comprar algo, você entender que tudo é espiritual, porque você está sempre na presença de Deus. Esse é o convite de praticar a presença de Deus. O irmão Lawrence descreve que nos primeiros 10 anos foi difícil, de orar constantemente. Nós temos esse convite para orar constantemente, encontrar alegria e também contentamento em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, olha só, você lembra lá que no início, em Eclesiastes 11, 12, que nós temos que há o desafio para buscar alegria? Está aqui a resposta. Você vai alegrar-se sempre. Você vai poder dar graças em todas as circunstâncias quando você tem o que está no meio ali. Orem continuamente. Eu já tinha pensado sobre isso antes de ler Praticando a Presença de Deus, mas eu admito que é um grande desafio, né? Nós estávamos assistindo lá o Star Wars e eu
estava pensando, como é que eu vou praticar a presença de Deus nesse momento? Como é que eu vou orar cada 5 minutos, cada 2 minutos quando eu estou vendo um filme? É mais fácil do que tu imagina pegar as circunstâncias que tu vai ver transcorrer no filme e apresentá-las a Deus e pedir crescimento. Então, por exemplo, primeiro Star Wars, quando eles derrotam, né, a Death Star, e eles têm uma celebração no final, onde ali o Han Solo, onde o Luke Skywalker, e cada um está ganhando assim da Leia medalhas, o Chewbacca também. Então eles estão ali, todo mundo celebrando, e eu fiquei pensando, Deus, um dia eu vou estar diante de ti. Um dia eu vou receber uma medalha que realmente vale alguma coisa, coroas. Então, eu queria te convidar a buscar, não só ler esse livro, mas buscar a praticar esse 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, de orar continuamente e assim a pedir a Deus força para transformar em decisões diárias o Hevel, decisões que levam a vapor para decisões que levam à glória. Quero te mostrar algumas citações desse livro que me impactaram. O método mais excelente que ele encontrou para ir a Deus era o de fazer os afazeres diários sem nenhuma visão de agradar aos homens. Ele cita Gálatas 1:10 e Efésios 6, 5 e 6 como referências. O livro não tem muitas referências, mas essas são 2 que aparecem, porque são cartas, né, que foram escritas para abençoar outra pessoa. Ele diz assim, devemos pensar frequentemente nele e quando chegarmos a amá-lo, então pensaremos nele frequentemente, porque nosso coração estará onde está o nosso tesouro. Não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas por amor a Deus. Que não se preocupe com a grandeza da obra, mas com o amor com que ela é realizada. Pense frequentemente em Deus, de dia e de noite, em seus negócios e até em suas diversões. Aí entrou o Star Wars, né? Suas diversões. Ele está sempre perto de você e com você. Não o deixe sozinho. Devemos temer que essas insignificâncias algum dia nos custarão caro. Começamos a dedicar-nos a Ele com toda seriedade. Quando eu penso em insignificâncias, eu penso em tempo perdido, rolando ali Instagram, rolando imagens em Facebook ou vídeos no YouTube, coisas que muitas vezes não vão nos levar mais perto de Deus, mas mais longe. Fico pensando nas decisões, essa citação de essas insignificâncias um dia vão nos custar caro. Outra verdade que ele traz no livro é que ele diz, olha, quando as pessoas me falam de pecado dos outros, e eu só oro para aquela pessoa, mas eu não tenho interesse de ouvir as circunstâncias. Ele está falando sobre os acontecimentos de Paris. Eu fiquei pensando quanto tempo eu fico pensando no pecado e na dor, no crime do outro, lá do outro lado do mundo, olhando o jornal. E eu poderia estar ali fazendo algo de amar alguém, de cuidar da minha família melhor. Então, eu já tenho evitado alguns momentos que eu antes acessava o jornal, ficava lendo matéria triste, porque eu pensava que aquilo era importante para mim saber. E eu já evitei algumas vezes de jogar tempo fora com isso para jogar um jogo com minha família. Sentar com meu filho, jogar xadrez. É muito mais relevante do que ficar ali assistindo algum Netflix, alguma outra coisa. O que eu quero te dizer? Netflix é errado, YouTube é errado, Instagram é errado. Não. Tudo é ferramenta que pode ser usado para construir glória. E também tudo é possível construir vapor. Eu quero te convidar agora no nosso fechamento de Eclesiastes, onde nós acabamos de entender que Deus nos fez para encontrar alegria. Que Ele não deseja que nossa alegria diminua, mas que se direciona para a única fonte que pode realmente trazer satisfação. E que direcionar a nossa alegria, a nossa busca por alegria, é ter um novo coração. E esse novo coração renovado em Deus vai nos dar novos desejos. E nós vamos saber o que fazer com esses novos desejos e o que dizer, o que fazer, se a gente continuamente buscar ou praticar a presença de Deus. E eu estou naqueles primeiros 10 anos. Eu vejo que passa
1 hora, 2 horas, eu nem pensei em Deus. E aí, como diz no livro, ele diz, olha, se você se encontra distante, não se recrimine, volte. E é o que eu tenho feito. Momento a momento, Deus, você quer que eu fale isso? Você quer que eu faça isso? Olhando para pessoas que eu não conheço, Deus, o que você quer que eu fale para essa pessoa? Como você vai alcançar essa pessoa? Imagina a sua mente, em vez de conduzido por aquela linguagem, aquela conversa negativa ou interior ali, que muitas vezes está questionando, muitas vezes é inseguro. Imagina se você pegar todo esse tempo cerebral e você colocar isso diante de Deus e dizer assim, Deus, eu quero falar contigo, dia a dia, momento a momento, instante a instante. O que seria a nossa igreja? O que seria a sua família? Se em vez de correr atrás de prazeres que destroem, nós fôssemos conhecidos como um povo que fala com Deus sempre. E nossa corrida foi atrás de viver a grande aventura que Deus tem. E isso vai trazer prazer. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que Deus chegue aonde você está e possa comunicar com a urgência do Espírito que você e eu precisamos de primeiro fazer uma grande entrega. Primeiro dizer assim, Deus, nós te entregamos tudo que nós somos. Nós queremos viver, nós queremos nos preparar para esse grande encontro inevitável que temos lá no futuro. Deus, eu quero pedir que você possa chamar teu povo para praticar a presença de Deus. Que a gente possa ter uma conversa ininterrupta contigo. E eu quero isso para mim, Deus, eu quero isso para as pessoas que estão aqui assistindo, que pudessem imaginar e começar a praticar essa oração contínua que vai fazer essas perguntas. Deus, o que você quer que eu fale agora? O que você quer que eu faça agora? Deus, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? E que isso possa transformar o contexto das nossas famílias, transformar o contexto da nossa igreja e da nossa cidade, um povo que pratica a presença de Deus. Terceiro, Deus, eu peço que cada um que está aqui, que está disposto a praticar a presença de Deus, que você pode também conduzir cada um a viver a missão que você tem, até o fim. Toda a aventura, toda a satisfação e alegria que lá em Eclesiastes, que depois em 1 Tessalonicenses, diz que se a gente alegrar-se sempre e poder sempre dar graças à nossa vida, nós vamos estar também continuamente orando. Deus, eu queria essa gratidão e essa satisfação para cada um. É o que você quer para nós. Você não quer que a gente diminua, Deus, o nosso desejo e para prazer e para alegria. Você quer que a gente direcione isso para a tua glória. E esse é meu pedido para cada um que está escutando. Que haja uma grande entrega, que há a prática da presença de Deus e há o viver da missão que Deus tem. Em nome de Jesus. Amém. Que seu propósito de vida em Jesus te sustente para você seguir compartilhando amor, fé e esperança. Deus te abençoe. Você já reparou em um mobile? Existe uma beleza singular em sua complexidade e equilíbrio no movimento coletivo de peças diferentes. Eles são perfeitos para representar o que é uma família. Ao mesmo tempo que o conjunto todo reflete a família, cada peça revela a singularidade de seus membros. E por estarem conectadas umas às outras pela mesma base, todo movimento individual acaba interferindo diretamente na estabilidade das demais. A verdade é que cada peça de um mobile realiza sua própria dança diante dos ventos fortes da vida. E assim somos nós. Se você reparar bem, cada um vai revelar a sua própria beleza, o que torna o mobile família não apenas interessante, mas admirável. Talvez a grande fragilidade das famílias no século XXI seja intelectual. Não saber a razão e o propósito da família, aliado à falta de um modelo saudável, nos tornou intelectualmente e emocionalmente instáveis, imaturos, inseguros e indecisos. Nosso desejo é apoiar e encorajar você
a conhecer, sonhar, acreditar e a lutar pela sua família perdida, real ou sonhada. Sua condição hoje não pode alterar o que foi sonhado e originalmente planejado por Deus na fundação do mundo, a família. Tudo começou por ela e com ela terminará. Venha ser família com a gente e restaurar esse imóvel como ele foi projetado para ser.